a mais um episódio do Essa Pode, gravado aqui na Smart Active, no centro da cidade. Nós temos estúdios. Quer dar uma turbinada nas suas redes sociais? A Smart Active também faz. Aqui embaixo você vai achar o arroba agência Smart Active, ok? Tá. E aí, pessoal, tô aqui com a Romina. E aí, Romina, tudo bem? Tudo ótimo, Lu. Sexta-feira hoje, né? Exatamente. Tá animada? Super animada e mais animada ainda porque eu quero aproveitar aqui para falar, né, da Gastadeira, que é a marca da Lu. Então, hoje eu estou de Gastadeira. Lu, estamos de Gastadeira. E né? também Romina Acessórios, né? E também Romina Acessórios. Temos também a nossa convidada aqui. E aí, Lu? Estão preparados para as profundezas da mente do adolescente? Terapeuta, familiar, professora universitária, a psicóloga Gisele Aleluia. Uhul, amém. Glória a Deus por isso. E aí, Aleluia! Amém. Gisele Aleluia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com esse convite. Gosto muito de ficar na frente do microfone. Que bom. Gosto muito de falar e gostei muito desse nome, Essa Pode. Legal. Gostei muito. Queria agradecer aqui. Que bom. A gente que agradece, né? Largou lá os pacientes. Às vezes é bom dar um... Às vezes é bom, né? Diferente. E aqui é uma terapia também, né, gente? Conversar aqui. Conversar, escutar essas mulheres, né? Todas, o que eu falo, Lu? Maravilhosas. Especiais. Mas, Romina, vamos mudar isso. Todas são especiais. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Todas são. Especiais, maravilhosas. E a gente está muito feliz de te receber aqui para ouvir um pouco mais, né, gente? Porque, assim, eu conheço a Gi, mas eu conheço a Gisele ali, né, da academia, de um papo de café, sei do seu trabalho, mas não sei, assim, das profundezas. Então, hoje você vai trazer isso aqui pra gente te conhecer melhor, para as pessoas, né, te conhecerem, trazer informação. E é isso. E aí, Lu, tô falando muito hoje, hein? Quem tem que falar é a convidada. Vamos lá. Pois é, né? Gisele, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até a psicologia e aonde como é que você chegou porque assim, você é psicólogo, mas você já estava falando aqui antes, né? Na pandemia você deu uma virada de chave aí. Dei. E a gente quer escutar de você aí, mas primeiro assim, como você chegou à psicologia, né? Você sempre teve vontade, enfim, porque aqui a gente também incentiva empreendedoras, né? Carreiras. Então a gente gosta de saber um pouquinho. Eu também, eu gosto muito de incentivar a carreira. Eu vim de uma família onde isso me foi, assim, muito estimulado, né? A minha mãe era professora, ela é viva, mas não ensina mais, infelizmente. Acho um desperdício. Ela era uma excelente professora, me ensinou a ler e escrever. Minha irmã também, eu tenho minha irmã mais nova, 8 anos mais nova. Minha irmã com 2 anos escrevia tudo. Nossa. E a gente era super hiper na escola. Minha mãe era uma professora muito boa. O meu pai estudou pouco, porém, como ele ia ser padre, ele tinha muita cultura. Então, lá na minha casa tinha sempre muito livro e eu sempre fui muito estimulada a estudar. E minha mãe dizia muito, minha filha, seja independente. Era um mantra. Falava isso chorando, porque ela não era, por questões da vida dela, da minha família, Aleluia, né, que eu tenho esse sobrenome por conta da família materna, que meu pai disse, minha filha, usa o Aleluia na tua vida, deixa o Vieira, que Vieira quer dizer nada, usa o Aleluia que tem impacto. Então, e eu fui sempre muito estimulada a ser independente, sempre teve assim na minha mente. E eu sempre fui uma pessoa muito cheia de questões profundas, assim, muito intimista, tímida, intimista, assim. Desde pequenininha? Desde pequena. Eu me lembro, com 4 anos de idade, eu morava em Guadalupe, para os íntimos, no Brasil. E aí tinha o clube, Guadalupe Country Club, que tinha um baile de noite, passava umas músicas lentas, xanananá, nanananá, e eu ficava na cama chorando de dor de amor, com 4 anos de idade. Eu não amava ninguém.
Eu sentia isso. Eu sempre fui. Depois eu descobri que eu sou muito peraí, sensória. você não amava ninguém, mas você chorava já de chorava amor. Meu de dor de Deus, amor, dor de de amor ver é tão novela, ruim. não Sabe é? que eu também fazia Ó, isso? Mas meu não com 4. Eu ficava assim, Que eu ficava sofrência. na cama, assim, de hospital, e o cara vinha, né? O meu príncipe encantado, eu sempre que eu tava morrendo. E eu chorava, eu dizia, mas eu te amo, não sei o quê. Gente, que loucura. Isso evoluiu pra. Eu tenho uma prima que tem a minha idade, ela diz assim, cara, se a gente tivesse nascido nessa época agora, a gente estava milionário, porque a gente fazia várias encenações, mas de um nível que vocês não têm ideia, de nível, de lágrima, assim. Bom, isso evoluiu para eu sempre me... Assim, eu sempre me aprofundei nos... Pensar, querendo mudar o mundo. Aí fazia textos. Aquela amiga chata fazia textos de autoajuda. Eu tinha um mimeógrafo, passava... Isso eu já tinha uns 12 anos. Passava mensagens, a vida não é só escuridão. Enfim. E era o ouvido dos amigos. Eu ouvia amigos... Tinha uma tia, irmã da minha mãe, que me contava coisas que acho que a minha mãe nunca soube. E eu achava que isso era psicologia. Mas eu sempre amei muito matemática, amo ainda. E eu queria ser professora de matemática, porque eu também sempre tive o sonho, eu dava aula para as bonecas, por isso é que eu gosto desse tipo de coisa, de falar. Eu sempre gostei muito de dar aula e de receber também. Eu sou uma excelente aluna. E aí eu fiz uma orientação vocacional quando eu tinha 17 anos e deu lá para a profissão de ajuda e eu escolhi psicologia. Podia ser serviço social, mas eu escolhi. E meu pai me disse o seguinte, que sempre me apoiou muito nos estudos. Eu estudava nas escolas assim que eu sempre quis, para eu ser independente, lembra? Aí ele disse assim, minha filha, ó, psicologia é hobby, não é profissão, mas eu não posso impedir, não vou fazer um negócio desse. Ele era empresário à época e ele falou, seja engenheira, porque você já tem, eu já tô aqui, não era uma empresa de ar-condicionado que faliu. Uhum. Né? Numa época eu não estava lá, porque eu como psicóloga até tentei ajudar, mas enfim, ainda bem, graças a Deus que eu fui ser psicóloga. E fiz a faculdade e foi assim que eu... Só que ao entrar eu fiquei muito decepcionada. Muito, muito. Porque era um xarope, uma chatice, uma coisa que não tinha nada a ver comigo. E eu quase larguei. Mas eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer o quê? Alguma outra coisa. Mas em 1989, eu conheci uma pessoa, uma professora que mudou minha vida. O nome dela é Eliana Freire. E eu já estudava na PUC, eu fiz psicologia lá. E eu trabalhava na PUC, eu fazia com bolsa trabalho. O trabalho era ajudar os alunos no currículo. Era uma professora, a diretora do departamento criou isso. Era uma coisa fantástica. Aluno ajudando aluno. E aí eu fazia isso. E aí eu entrei nessa cadeira, que era uma cadeira disputadíssima, que hoje eu dou aula nela. Toxicomania, olha só, o mundo não roda, ele capota. E quando eu sentei, me lembro como se fosse hoje, aquela mulher abriu a boca. Ela estava há 7 anos sóbria, tinha tido, ela é alcoolista em recuperação, hoje, se eu trabalho na área 34, mais 7 a 40, ela deve estar quase 50 anos sóbria. E ela abriu o meu horizonte, ela falou sobre a recuperação dela, e aquilo me contagiou de uma forma que eu falei, eu quero ser isso, eu quero ser ela. E eu tô contando isso por causa da carreira, porque eu fiquei de tal forma contagiada que naquele mesmo ano foi uma profissional lá dando um curso e meu pai sempre me apoiou muito e aí eu falei, eu quero fazer esse curso e desde 1989, porque no fim
daquele ano eu comecei a estagiar nessa clínica e desde 89 eu trabalho com dependência de álcool e drogas. Então você queria ajudar as pessoas que dependentes. Eu fiquei assim, eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso e hoje eu sei que eu sou apaixonada por transformação de vida. É isso que eu ia falar, você sentiu que você podia transformar essas pessoas, né? Porque eu não estava vendo isso naquela faculdade, em matéria nenhuma, em lugar nenhum. Mas quando eu olhei aquela mulher, falei, é com isso que eu quero trabalhar. Isso evoluiu para eu me especializar nessa área, trabalho com isso há 35 anos. Por causa disso, eu ser terapeuta de família, porque aí eu fui trabalhar numa clínica que tinha esse tom. Essa clínica não existe mais, ela fechou. Que tinha esse tom, e aí eu fiz essa formação e hoje eu trabalho com isso e são poucos. Infelizmente, eu tento vender esse peixe, porque o mercado assim tem muita gente, pouco especialista. Você faz dar mentoria para psicólogos que queiram trabalhar nessa área? Não só. Aí a mentoria tem a ver com como construir uma carreira que te faça ser uma pessoa autossustentável. Porque na minha área é muito comum ter psicólogo com muita baixa estima. E pessoas que acham que para ser psicólogo você tem que ter um marido, você tem que ter um pai, você tem que ter outra profissão. Por que não? Porque ela não se porque sustenta. Ela não se sustenta. E eu digo que esse não é o caso. Eu sou divorciada, eu sustento a minha casa com a minha profissão. Você tem filho, né, Tenho gente? filho, tem um filho, e cria tudo que ele. eu faço, vivo como eu quero, da minha área. Então, para isso é que é a mentoria. Mas, obviamente, tudo começou quando eu vi aquela mulher que estava destruída, se levantando. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. E é uma coisa que eu amo. Então, a psicologia é algo que eu amo tanto que essa mulher me chamava para eu falar lá sobre a minha prática. E, assim, várias pessoas que trabalham na área sentiram a mesma coisa que eu senti com ela, comigo. Assim, eu quero isso. Quero fazer isso. Trabalhar com isso. E é uma coisa contagiante. A gente faz isso que a gente gosta. Sim, com certeza. E eu amo trabalhar. A gente se desenvolve. Então, assim, que eu fui parar e me mantive. Porque eu amo fazer o que eu faço. Amo. E você tá há quanto tempo nessa área? Qual que é o nome? Toxicomania. Toxicomania. Dependência de álcool e drogas e de uma forma mais... adicto? Seria isso? De uma forma mais técnica, transtornos aditivos. Agora, de uma forma mais técnica. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 19 anos, eu vou fazer 55, então são 35. Mas você falou que na pandemia teve uma virada de chave também de alguma coisa. Teve. Foi o quê? Porque aí tem a história da minha família, né? A minha família é uma família que tem que é uma família muito resiliente, de gente que não tinha nada e que constrói coisas e que vai à falência. Meu avô, aleluia, ele era um fazendeiro de cacau no interior da Bahia, faliu. Meu pai era um cara que não tinha nada, faliu. E eu não quero falir. Sim. Porém, né, Gi? Por favor. Porém, eu não tinha nenhuma educação, assim, a educação financeira, que eu acho uma coisa fundamental, né? Era uma coisa que ia me levar à falência, o jeito que eu estava lidando com grana. Então, eu trabalhava para pagar conta. E aí, eu conheci. No último dia de consultório, uma paciente minha foi lá com um livro na mão e disse assim, você conhece ela? Era a Natália Arcuri. Aí eu falei, não, o que é? Ela trabalha... Que era uma coisa que eu queria, mas eu não sabia onde. Essa mulher caiu no meu colo. E na pandemia, ela foi a minha guia. Ela levantou muita gente, né? Ela fez um monte de coisa. Ela é bem conhecida, não é? Eu já vi ela pelo Instagram. Ela tá assim, hoje quer dizer, ela já bombava muito. Hoje ela tem o maior canal de finanças do mundo. Né? Na web. Me Poupe na Web. Agora, ela tem é como se fosse um Netflix hoje. Aí ela juntou tudo dela, tem um monte de curso, eu faço. Ela me inspira demais. Ela é uma mulher
assim, era uma mulher empoderadora de outras pessoas. Ela tem uma história muito dura, ela é muito rígida, assim. Ela contou isso outro dia aí. E ela começou a ensinar as pessoas a se manter na pandemia, assim, com coisas mínimas. E através dela eu conheci outras pessoas, outras cabeças. A gente tinha muita internet. E com ensinamentos dela, eu comecei a me organizar financeiramente. Eu fiz o curso dela na pandemia, que tem um nome extremamente polêmico, chama-se Jornada da Desfudência. É o nome do curso? Porque ela desfode as pessoas que estão ferradas. E ela tem um método. Ela mesma diz assim, que ela é uma pessoa fora da curva, mas é um método comprovado. Eu sou uma prova disso, tá? Uhum. No meio da pandemia, onde as pessoas estavam sem grana, eu e uma amiga fizemos um curso online, coisa que a gente nunca tinha feito, tá? Porque eu nunca nem tinha atendido online. Quer dizer, até tinha, pelo WhatsApp, deitada na cama, com o celular assim, que um dia eu me lembro, caiu assim na minha cara, eu na catei. pandemia foi todo mundo, né? Tudo online. E ela, com aquela organização, que ela é muito fantástica, essa mulher. Ela, como equipe, tudo, ela me ensinou isso, eu coloquei em prática. Conheci uma outra também que fazia como dar cursos na internet, que é a Sueli Maciel, também paulista, as duas. E eu levantei um curso em julho, que eu e uma amiga, Raquel Nogueira, psicóloga também, ótima, que a gente fez R$9.000. Eu achei muito impressionante. Cara, que máximo, Gi, não sabia disso. Online, que a gente nem sabia, e é um curso que até hoje dá muito fruto pra gente. Não foi um curso gravado, foi um curso online síncrono, que foi maravilhoso, mas isso deu pra gente abriu um leque, você acha? A gente sentou, fez um material, produziu, divulgou. Gente, foram 3 meses de curso, as pessoas pagaram. Nossa, que legal. Aí eu falei, opa. Eu acho que eu posso caminhar e eu não preciso só trabalhar para pagar a conta. Peraí. Eu empreendi, né? Na verdade, eu já estava empreendendo. Isso eu também aprendi com ela. Todo autônomo é empreendedor. Só Concordo. que sem organização, a gente trabalha no susto, né? Mas eu acho que esse é o maior fator, né? Muita gente quer empreender, mas quer empreender assim, eu vou comprar, vou vender, tá? E aí? Isso. Eu não tenho uma organização financeira. Exatamente. Porque a maior parte das mulheres que eu conheço que tem o seu negócio, né, que começa a empreender, acha assim, vou montar daqui um mês, eu tô ganhando muito dinheiro. Tá, mas e aí, como é que você tá fazendo, né? O seu financeiro, não faço, o dinheiro que entra eu já gasto, eu não tenho um caixa, eu não tenho... Ou tipo, faz uma dívida, compra um monte de coisa, Isso, e depois... isso. Então, acho que isso aí que você tá falando é extremamente importante, a educação financeira, né? Por isso que muita gente fecha, né? Então, aí com ela, eu aprendi um método, né? Porque ela é uma pessoa muito prática. E eu fui fazendo isso comigo e eu tive um upgrade na pandemia. Que máximo. Que eu falei... Porque eu recebi uma rescisão, que eu saí de um emprego, de R$50.000. Eu falei, agora eu vou dar uma alavancada, né? Porque tinha aquela coisa. Na pandemia, eu tinha 20. Um ano depois, eu gastei 30 com o quê? Acabou meu dinheiro! Acabou! Eu fiquei, e aí ela começou a me mostrar aonde... Por que eu tinha perdido esse dinheiro e que dava para eu me organizar. E aí eu comecei a usar o método dela. E foi muito fantástico, porque eu criei um protocolo de atendimento online para a família. Eu comecei a conhecer, porque assim, família é uma coisa dinâmica. E a gente, quando tá... Essa é uma coisa até que eu aprendi com ela também. Quando a gente tá em dificuldade, a nossa mente fica muito criativa, né? E eu me organizei de uma forma que eu nunca fui organizada. Criei um protocolo de atendimento online naquela pindaíba toda. As pessoas me encaminhavam
pessoas. Uhum. Um que eu atendia, outro. Eu criei um protocolo de atendimento a famílias online, que funciona muito, e fui testando a coisa. E fui ficando muito segura. Segurança é muito importante. E fui indo, quando eu voltei lá pro consultório, hoje eu atendo os dois, assim, no mesmo lugar, eu tenho um consultório, eu atendo de lá mesmo, e da mesma forma. Hoje todo mundo prefere que não seja online, mas tem gente de fora do país, gente de fora do estado, enfim. Às vezes eu preciso reunir. Outro dia eu estava com 15 pessoas, um da França, um da Inglaterra, que são da mesma família, enfim, para a gente fazer uma sessão de luto. E aí eu comecei a ver que eu poderia fazer coisas que eu nunca imaginei. E isso também aprendi a reverter a minha entrega. Isso tem um preço, porque eu ofereço valor. Na verdade, Claro. né? Na mentoria, outro dia, dos meus alunos estavam... Eu perguntei assim, qual é o seu produto? Aí, eu só trabalho com psicólogos. Aí ela, terapia, processo terapêutico. Não. Aí eu falei, tá, vou ler qual é o meu produto. Meu produto é qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, e algumas coisas assim. Terapia é um método, não é um produto. Ninguém vende terapia. E esse é o erro. A gente não... Comprar terapia, a pessoa compra um café, compra uma roupa. Terapia é um método. Então, quando a gente entende, né, o meu trabalho é um trabalho... Hoje, me lembro do meu pai, que dizia que era hobby, né? Porque... E que eu acreditei nisso, porém mas eu gosto tanto desse hobby, quem sabe, né? Mas esse produto que eu vendo, ele nem preço tem. Porque em 35 anos são tantas coisas que eu vejo, Sim, pessoas. Então, quando a gente entende qual é a força daquilo que a gente faz, né? Acho que a gente muda o mundo. O mundo à nossa volta. A gente muda sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós duas somos mães. Você também, a sua filha tem? Meu filho tem 19, ele é adolescente. É adolescente. Nosso vai fazer 17. A minha, tu tem 16. 16. E 13. Já que você trabalha com essa coisa de alcoolismo, né? De drogas e tal, recuperar essas pessoas. Hoje em dia, quer dizer, na minha época eu bebia, mas não bebia como eles estão bebendo hoje. Adolescente. Eu lembro que eu tomei um porre aos 15 anos e depois fiquei muito tempo sem beber. O meu porre foi brabo mesmo, teve teto preto. Então eu fiquei muito tempo sem beber. Hoje, eu não vejo minha filha chegar em casa bêbada, tá? Mas eu sei que ela toma uma cervejinha ou outra. Como é que isso... qual é o perigo disso para a fase adulta? O que você pode falar aqui para ajudar a gente? Então, é todo, mas esse é um assunto muito... extenso e... Não é extenso. Não, ele é reto. Direto. Só que ele é muito incômodo. Porque ninguém quer falar disso. Porque o álcool é o queridinho das famílias. Quando eu trabalhava numa clínica de internação com pessoas graves, alcoolistas graves, porque quem está internado ali não é porque grave. toma uma cervejinha. A pessoa está ali e tem as licenças. Na época do Natal, vai chegando novembro, dezembro, sobe a tensão. Porque olha só, vai ter licença, só que não pode ter álcool em casa. Quantas vezes eu vi? Vai tirar o meu vinho da minha mesa? Não sou eu que tenho problema. Como é que eu vou fazer Natal sem vinho? Sem casamento sem champanhe? Festa sem bebida? Como tem uma festa sem bebida? E quando a gente trabalha com pessoas com problema de álcool, a gente chega numa coisa muito delicada que é: qual é o lugar do álcool na nossa cultura? O álcool, e eu tirei umas fotos no carnaval. Eu vi que você postou. Eu sou
provocativa, né? Aí eu entrei no Zona Sul, fiquei muito impactada. A quantidade tirei de bebida. do tamanho de, né, num pé direito, uma festa que seria de alegria. Alegria é a festa ou a alegria é o efeito do álcool? Né? Então, hoje, Se fosse bom, não teria ambulância nos eventos, né? Então, olha só, quando eu passei Nossa, é pelo mesmo. Sambódromo, tinha tinha uma coisa imensa da Brahma escrito transborde. Bom, então, tudo hoje é muito. Então, hoje, né, quando eu tinha 5, 6, 7 anos, a gente ia comprar jujuba, o pacote era desse tamanho. Eu me lembro muito bem, tinha umas 10 jujuba ali, acabou. Ai, pois a gente tinha dinheiro. Hoje você compra o jujuba, seu pacote é desse tamanho, né? A pipoca, o dia eu fui na loja americana, tinha sei lá, Então, hoje tudo é muito. Então, hoje tem mais álcool. Porque eu não sei se a gente bebia menos, né? Por exemplo, eu bebia... eu tinha menos de 18 anos. E meu pai nunca se importou. Tinha um bar em casa, aí tinha a Cuba Libre, aí se bebia rum, ou como hoje se bebe gin. Sim. Adolescente não bebia cerveja, bebia Hoje é doce, né? Não tem uma bebida destiladas. doce. Como era a Cuba Libre. Cuba Libre, como era o isso aí. Hi-Fi, com açúcar, porque senão fica muito complicado, né? Porque você bebe etanol, aquele álcool de limpar vidro. Meu O Deus. negócio é rascante mesmo. Então, tem que ter um borogodó. Contudo, as pessoas bebem muito. Mas vem cá, as pessoas bebem muito, é o geral, né? Por exemplo, você atende adolescente, você atende adultos, pai, mãe, pessoas, tio, famílias. Então, assim, na verdade, eu não tô falando de quantidade, tá? Tá. Eu estou falando de lugar na vida, né? Se a gente for pensar, qual foi a última vez que você se divertiu e não tinha álcool na mesa? Então, assim, tem um lugar do álcool, tem um lugar que o álcool ocupa, que é a nossa responsabilidade social, que ele é muito grande. E aí, quando a gente olha, adolescente tá bebendo muito, né? Mas peraí, o que eles veem em casa? Né? Vamos comemorar. Assim, claro que euzinha, sou uma pessoa diferenciada, porque eu trabalho com isso há 35 anos. Você vê de perto, E o meu olhar, ele é um olhar atravessado. Ok, gente? Eu tenho mesmo. Eu tenho. Quando eu ando lá no Zona Sul, do lado do queijo, quando eu olho pra cá e vejo vinho, cerveja, não me vem uma coisa boa no coração, na lembrança. Porque todo dia eu ouço história ruim. Você vê, né, Gil? Eu vejo, eu ouço as piores coisas. Então, é claro que não tem um bom olhar. Tá bom, eu tenho esse olhar atravessado, eu tenho sim, eu sei que eu tenho. Porém, a gente não pode achar que o problema vem do nada. A gente tem uma cultura que estimula muito o uso de álcool. Álcool e cigarro, né? E o cigarro está voltando. Tá, já era uma coisa cafona. Está voltando com tudo. Está voltando com tudo porque essa é uma indústria, indústria muito poderosa. Sim, com certeza. Que, inclusive, promove debates a favor de certas coisas, até contra, mas, assim, advoga em causa própria e tem um conflito de interesse básico. É como se a raposa, né, fizesse um congresso para galinha. Você vai? O congresso? A raposa que organizou? É assim, né? Bom, então, eu creio que a gente precisa pensar qual é o papel na nossa família, qual é o papel que o álcool ocupa. Eu não estou querendo dizer que a culpa é da família. Porém, nos fatores de risco e de proteção, é claro que um fator de proteção é uma cultura que não coloque o álcool no mais alto ali do... Isso não pode faltar aqui, porque às vezes falta compreensão, falta paciência, cooperação, mas álcool não falta. Tá, mas isso que você tá falando tá me fazendo lembrar uma coisa. Vê se tem sentido, tá? Os meus pais não bebiam. Nada. Vinho, nada. Não, lá em casa não entrava bebida alcoólica porque eles nunca gostaram mesmo. Meu pai e minha mãe, eles podiam ir pra uma festa que tinha bebida alcoólica, que é isso que você tá falando, que eles iam beber refrigerante.
tá? Então, assim, eu fui beber a primeira vez, vocês vão rir aqui de mim, não sei ou não, aos 35 anos de idade. Depois que eu casei, que eu vim pro Rio, que eu comecei a sair, o pessoal, nossa, mas você não bebe, você não bebe, mas nem um vinho, mas, nossa, nem Tá vendo como uma... é que é? E não, É. tem até uns memes, tem umas pessoas que falam no TikTok assim, amigo que não bebe, não Tá quero. vendo? Aí. Mas aí eu comecei a ouvir muito isso. O álcool é a única droga que se você não usa, você tá errado. Isso, aí É a eu comecei a ouvir. Aí, por exemplo, eu saía na adolescência com minhas amigas, eu pedia suco de laranja. Mas quem tinha que levá-las para casa era sempre eu. Os pais sempre ligavam para minha mãe, que naquela época era telefone, né? A Romina, vai. Porque eles já tinham depositado em mim que a Romina ia tomar conta da fulana, que são minhas amigas até hoje. Quando elas verem, elas vão rir. Não Fala vou o falar nome, aqui o fala. nome. Dá o arroba aí. Dá o arroba. Mas assim, eu tinha que levar pra casa porque elas ficavam totalmente sem, sabe, sem nexo, não sabia nada do que estava acontecendo. Aí o que eu quero te perguntar é exatamente isso. O fato de eu ter crescido numa família que ninguém bebia, nem meus irmãos, né? Depois, até os mais velhos até começaram a beber mais cedo, enfim. Isso refletiu em mim nesse sentido de eu não querer beber? Ou isso é uma coisa já da pessoa? Depende, porque tem um adicto que se ele beber, ele... Então, quando a gente pensa em casos particulares... É que é tem bem uma particular dica esse que eu caso quero meu, né? dar aqui, que é assim. Quando a gente olha para a influência de uma família, a gente precisa olhar no mínimo 3 gerações. Então, assim, para eu entender o que acontece hoje num olhar familiar, eu tenho que olhar para cima, 3 gerações acima. Não, deixa eu até te interromper por causa disso, porque eu tenho não uma não, só. Umas 3 famílias que eu conheço que nunca ninguém da família se envolveu com droga e um filho se envolveu com droga de ser internado 3, 4 vezes. Eu conheço Então, assim, pessoas assim. não é só... Então, por isso é que você tem que exatamente, olhar é isso. 3 gerações. Por quê? Tipo assim, eu tenho que entender também porque que meu pai e minha mãe não bebiam. Isso, Romina, olha só. Algum motivo teve isso aí, nesse passado. É isso aí. Quando a gente olha que os dois. Isso. Quando a gente olha 3 gerações, a gente vai compreender assim melhor o que nos motiva. Isso para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Olhar a família 3 gerações vale muito mais, segundo um autor chamado Murray Bowen, um psiquiatra, psicanalista, que depois largou a psicanálise para ser terapeuta de família. Ele é a base que a gente estuda, que um jantar com a sua família, onde você observa e se observa, isso é ele que escreve. Intencionalmente, como você se sente, que pensa, sem reagir e sem fugir, vale mais do que 20 anos de análise, ele diz. Então, assim, quando a gente se observa dentro da família, sem reagir, observa a história da nossa família, a gente vai entender muita coisa que acontece, coisa que a gente gosta, que a gente consegue ou não consegue, enfim, parênteses feito. Se a gente olha de uma forma geral, a gente precisa ver o que aconteceu lá. O contexto disso tudo. Agora, quando a gente faz uma estatística, tá? O valor que uma droga tem para uma cultura é um fator de estímulo. Como você... A sua história mesmo prova isso. Então, aí você não bebia. O álcool é uma substância tóxica. Não existe dose segura de álcool. Você vai ter sempre um nível de toxicidade, quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma ressaca, isso se chama intoxicação alcoólica, tá? Então você vai ter sempre aquilo. Eu digo que o vinho era ruim. Exatamente. Você vai ter sempre É isso, né? Aquele vinho lá não era bom, não. E semana semana passada eu dei uma aula sobre álcool e quando eu estava estudando, eu nunca tinha estudado a fundo a substância, estava lá no capítulo etanol. Etanol, para mim, é aquela substância que a gente coloca no carro, né? Mas é isso que a gente bebe. É o etanol. Então, quando a gente... Eu brincava dizendo álcool de limpar vidro, mas tem o do carro. E, assim, é isso que a gente ingere, porque... Então pense bem, né? Pense bem. Assim, hoje, por exemplo, o meu filho usa álcool, eu não deixei... Não que ele não usasse, mas eu nunca deixei usar antes dos 18 anos. Você não deixou, mas é aquela coisa, a gente não sabe se usava, né? Não ele tem usava. isso. Depois ele me contou. Ele dizia que não.
depois ele me contou, mas não devia usar muito, porque eu nunca vi. Assim, ele não chegava. Alterado. Tudo bem que depois de ele já perto dos 18, ele já dormia fora na casa com os amigos, aí não sei. Mas eu não estimulo, eu não compro, não proíbo, porque seria completamente louco, porque o álcool é uma substância permitida por lei. É social, assim. Exatamente. Você bebe como? Bebe socialmente. A lei Pra você ter os permite- amigos ali, você tem que tomar uma cervejinha. não tem, né? Não tem. Não tem. Não tem, mas sofre bullying, né? Sofre. Enche o saco. Sofre mesmo. Mas sabe uma coisa que o Bruno me falou, assim, eu já até conversei isso com você, que o Bruno fala que não bebe, aí você até, às vezes você tem suas questões. Romina, não precisa ficar afirmando tanto isso, porque você não tá com ele 24 horas, né? Mas aí o que eu achei interessante dele, ele me falou isso, tá, gente? Não sei como anda isso por aí com os adolescentes, porque na minha época era diferente. Ele falou assim, mãe, o pessoal não fica me oferecendo, o pessoal respeita quem não quer. Na minha época não era assim. Eu não sei se ele fala isso pra te acalmar. Bruno, Sabe por por quê? favor. Porque tem que acalmar, porque Romina é uma mãe muito nervosa. Tem que acalmar. E os filhos, como o meu filho. Uma vez, quando ele tinha 17, o meu sobrinho fez 18, e minha irmã promoveu uma festa de 18. E eu fui lá, quando eu cheguei, abri a geladeira lotada. Eu não compraria nenhuma. Eu não compraria. Tô certa? Não. Tô errada? Não. É só eu não compraria. você. Não vou dar dinheiro pra Ambev. Desculpa, Ambev. Não, desculpa não, Ambev. Você já tá com muita coisa. Enfim. Mas a minha irmã comprou uma penca de coisas. E eu fiquei, pra quê? Tinha uns 10 adolescentes. Tinha sei lá, pra lá de... Se ela ver isso, ela vai ficar... Não sei, irmã. Quando você comprou umas 50, umas 30, 50, não sei, tinha muita. E eu pensei... Dá ruim isso aí, né? Deu ruim, tá? O meu sobrinho quebrou o pé. Aí. Foi fazendo uma gracinha, né? Que nada a ver com isso. Tava alcoolizado, né? E meu filho, no outro dia, tava com hálito etílico, porque o álcool, ele sai pela respiração, né? A gente sabe que quem bebe muito, no outro dia não fica aquela respirada. Alcoolista já sai pelos poros. É outro tipo de cheiro, mas tem esse... E eu nunca tinha sentido. E nesse dia eu fiquei completamente passada. E eu fiquei calada pra eu não falar bobagem. À noite a gente saiu, chamei, vamos comer uma pizza? E aí eu mandei. Bebeu ontem? Ele ficou todo... Como é que você sabe? Sentiu o cheiro. Bebia. Entendi. Gostou? Gostei, mano. Posso? 18. Você já tinha bebido antes? Ele falou, não. Aí eu falei, e se tivesse, você me contava? Ele falou, não. Ué? Porque eu entendo, né? A gente tem que confiar desconfiando, né? Tem que informar, né? A Eu festa acho. de 15 anos da minha filha, ela ficou chateada comigo que ela queria álcool. E eu falei pra ela, de jeito nenhum. É isso. Não vai ter álcool. Aí tinha, aliás, tinha um mezanino, os adultos ficaram no mezanino, tinha as mesas, né? Acho que foram 80 adultos em cima, e o bar estava lá em cima, e todos os adultos tinham pulseira. Mas se eu te contar que 4 estavam bêbados, Claro. que eu acredito, Que já vem conversando de casa. com a recepcionista, ela falou, Guarda, deles eu vi que já chegou alterado. Guarda. Agora, Mas eu não permiti, porque Agora, imagina. vou colocar uma pimenta no olho. Que uma amiga minha, essa Raquel Nogueira Porreta, psicóloga também, terapeuta de família, a gente trabalha junto, a gente estava falando sobre isso, né? Que a gente tem filha, a gente fala sobre isso. Que uma pessoa da família dela, que tem um filho de menor, né? Quer dizer, ela foi fazer uma festa, e aí essa pessoa disse assim, não, vem dizer que não vai ter álcool na festa? Ela falou, claro que não, né? Mas por quê? Porque a gente adulto tem que estar sóbrio, porque se acontecer alguma coisa, eles vão contar com quem? Com um bando de gente alcoolizada? Eu nunca tinha pensado nisso. Gente, é mesmo. Porém, é um fato. Festa de criança de 1, 2 anos, adultos chapando coco, as crianças ali ficam com quem, gente? É verdade. Se precisar de alguma coisa, gente. Eu sempre coloquei bebida alcoólica. Não é? Porque Não, mas eu a tinha gente... raiva de ir na festa infantil, Aí, que ó. não tinha álcool. Eu falei, cara, vou Tá ficar... vendo? Mas a gente não pensa. Sabe o que é isso?
Mas- são coisas que a gente crê, que a cultura enfia, que a gente não, a gente Tipo, não que não se vai ter dá graça, conta. não tem bebida, então nem vou. Não, a única coisa que eu sempre fiz nas minhas festas, quando as crianças eram pequenas, eu não fiz tantas festas assim, né? Não tinha dinheiro para fazer, só da Isabelle que eu fiz um pouquinho mais, da última. Tipo assim, dar uma parada. Aí eu via um monte de copo vazio, aí pode voltar, não, espera mais um pouco, entendeu? Então, às vezes, tem uma cerveja, eu falei daqui a pouco. Então, eu dava uma maneirada na bebida, entendeu? E na festa de 15 anos da minha filha, eu um tipo de bebida só, não botei aqueles drinks, não sei o quê, pra não misturarem, entendeu? O que não faz a menor Diferença. né? É. Porque é o etanol que tá ali. É o etanol. Isso que eu queria dizer. Tá, mas pelo menos eu Mas botei eu acho pulseirinha nos que- adultos. Ficava com a consciência mais assim, Mas eu acho que é tranquila, legal né? a gente se abrir para essas informações, para as É. coisas não ficarem tão automáticas, né? É porque não é tão falado Não, isso, né, não é. Gi? Porque tem essa indústria, né, do E etanol. E é uma indústria, gente. Olha só, droga, Gente, deve dá ser uma muito coisa muito. dinheiro. Uhum. É só vocês olharem, gente. E outra coisa, festa de criança pequena, é festa pra quem? Pros adultos. É. O raciocínio é esse. É, o raciocínio O meu esse. é esse. O meu É. era esse, né? Agora eu não tenho mais filho pequeno. Era esse. Tipo, filho de 1 ano vai entender, vai lembrar, 2 anos, vai lembrar da festa? Vai nada. Eu tô fazendo festa pra reunir os amigos. Aham. Não vai botar uma cervejinha? Se fosse uma, né? Aí Não, tomava cervejinha, uma, mas não é, né? tá a É festa uma toda. penca. É uma penca. Então, eu não tô querendo dizer que o álcool é um vilão. Porque não é. Porém, eu também não tô querendo dizer que o álcool é chá com bolinho. Porque ele absolutamente não é. Hoje é a droga que mais... Qual é a pior droga que existe? Vocês já me fizeram essa pergunta bastante. Qual a droga mais perigosa que existe? Os meus alunos me perguntaram isso e morreram de rir com a resposta. Eu disse, aquela que você usa. Porque a que você não usa, você não corre risco. Mas a Sim. que você usa, O próprio te coloca em açúcar risco. é uma droga. Te coloca em risco. A gordura é uma droga. Pro seu corpo é. É porque droga é qualquer substância que altere É. o seu corpo, né? Quando a gente fala de droga que altera a nossa percepção, reação e interpretação das coisas. E a gente quer isso. Só que a gente também produz isso, mesmo sem estímulo exógeno, de fora para dentro. Por exemplo, se a gente fizer uma meditação aqui, a gente pode entrar em estado alterado de consciência. Existem, por exemplo, os orientais, né, que são muito espertos, mais antigos, eles conseguem ter orgasmo sem ejacular. Isso aí é uma intenção de prazer sensorial absurda. E aí, os adolescentes, essa semana mesmo veio um paciente no meu consultório e estava dizendo, né, que ele ia com 21 anos, que ia comprar um Viagra, porque ele ia ficar muito nervoso. Com 21 anos. Isso é muito comum, tá? E aí as pessoas não entendem nada de sexualidade, porque sexo não é ereção. Sexo é conexão. E ela aumenta muito mais. E o álcool, inclusive, atrapalha muito. Sim. Diminui a censura, porém deixa com a lubrificação e a ereção muito prejudicado. Mas aí você não tá vendo mesmo, né? Então, assim, a gente poder perceber qual é o nosso papel na cultura, que hoje tem muita oferta, e que o público que a indústria foca não são mais os homens, que eles já estão comprados. São as mulheres. São as mulheres e os Sim. adolescentes. Sim. A Coca-Cola, porque assim, hoje em dia, refrigerante virou cafona. Coca-Cola perdeu muito, né? Então, eles estão produzindo, ou vão, se eu li, bebida alcoólica. Botaram uísque com Coca-Cola agora. Bebida- Uma latinha, uísque com Coca-Cola, Ó. já viu? Não. Viu? Bebida alcoólica, É. doce e colorida. É. E quando você vai no supermercado, Aqui no Por canal exemplo, Iberiano colorido. já teve esse uísque com Coca-Cola. por exemplo, o Zona Sul, na mesma geladeira, do lado da Coca, tem uma latinha de vinho, que é toda colorida e que você acha que é agora suco de ela uva. é a latinha. Então, Uhum. assim, a gente vive nesse mundo
que a coisa passa ali e que você não tem... Aí, como é que a gente vai culpar o adolescente que está observando os adultos vivendo desta forma, que não dão uma... Toda vez que se diverte, bebe. Toda vez que senta com um amigo, bebe. Então, o que eles vão fazer? Vez. Eles vão repetir. Eles vão repetir. Obviamente, eles vão repetir. Eles não vão repetir? Uhum. A não ser que eles tenham que tomar conta desses adultos. Que isso acontece também. Então, se você já tem um problema em casa, onde o adolescente que a gente chama aqui, o termo técnico é parentalizado, que ele vira pai e mãe de pai e mãe, aí tudo bem. Tudo bem não, né? Tudo mal. Mas aí ele fica mal. mais... Mas se não é esse o caso, o que a gente vai falar? Criamos um problema. Então a gente tem que rever. Não é uma coisa que o adolescente, é uma coisa que a nossa sociedade estimula demais, demais, de uma forma assintosa. E toda droga que for liberada vai acontecer isso. E tá em todos os lugares, né? Qualquer lugar. Você passa, tem bebida em todo lugar, vende ali tem bebida alcoólica em todos os lugares que a gente vai. Qualquer lugar. Agora você falando isso, né, eu começo a pensar, todo lugar tem uma bebida alcoólica, um vinho. O que pode ser feito? Quer dizer, além do exemplo negativo, né, que o adolescente vê em casa, isso não vai acabar. Não. Né? Obviamente, a gente se reúne final de semana para almoçar na mesa e eu não boto bebida alcoólica. Raro. Às vezes acontece, mas normalmente não. Mas se minha mãe vai, se a minha irmã vai... Tá vendo? Você aí a gente quer socializar, um vinho. né? Não, você pergunta, você quer beber o quê? Tem tem um espumante, tem um vinho? Hoje não tem. Não, mas E assim, aí isso não você vai dá essas acabar. experiências. Não vai acabar. Não vai acabar. Tá? Eu não vou deixar de Não. oferecer, eu não vou deixar de tomar meu vinho, enfim. Mas assim, então não vai acabar na minha casa, não vai acabar na casa da maioria. Mas o que pode ser feito? O que você pode falar para essa mãe, essa família, né? Com relação ao adolescente, ou que está entrando na adolescência? É muito papo? Conversar, Não, eu tomo porque eu sou mais... Qual palavrão? Eu falo palavrão, você não pode falar. Tá vendo? Não dá pra ter papo se não tem ação. Acho assim, então, por que a pessoa usa droga? Pra ela ter uma experiência de prazer. Não, mas então o adolescente pode usar droga... Pra ter prazer. E a mãe e o pai nunca ter colocado em casa. Pode. Então, pode sim, claro que pode. Inclusive, quanto mais se proíbe, mais interessante fica, né? Sim. Então assim, mas por que uma pessoa usa droga? Pra ter prazer, né? Nós necessitamos de prazer. O nosso cérebro funciona com prazer e evitar desprazer. Uhum. Beleza. É um funcionamento básico esse. Bom, se uma família tem um cardápio de prazer, cada vez mais vasto, isso facilita muito. Agora, se uma família só se diverte com álcool, só se reúne com álcool, só conversa com álcool, só ri com álcool, a gente ri sem o álcool. cardápio vai ficando micro. Eu, então, com vinho, tô rindo... Vai ficando micro. Coisa. E aí, não, assim, nunca vi... A hora que a pessoa mais se solta é quando bebe. Isso os filhos estão tudo olhando. E aí eles estão registram participando isso. daquilo, Eles né? registram isso. Agora, se a gente tem uma vida cada vez mais que a gente se esforça para ter prazer de outras formas, eu acho que isso ajuda também aos nossos filhos a quererem ampliar o cardápio. Então, um exemplo aqui. Eu gosto muito de trabalhar, né? E meu filho começou agora a fazer um estágio. Eu dou uma mesada para ele, mas eu sou um tanto chata, a mesada não é gorda. Eu fico segurando, ele fica com muita raiva disso. Mas... E aí ele agora começou a fazer um estágio muito bem remunerado, achei muito bem remunerado. Só que é uma ralação, é todo dia de 1 às 7, é uma ralação muito grande. Eu fico assim, até quando ele vai aguentar? Ele tem um exemplo em casa. Eu trabalho, eu me esforço, eu levanto cedo. Isso lá em casa também tem. Então, assim, e aí eu sempre falo pra ele, cara, é muito gostoso você poder comprar o que você quer, você se sentir autônomo. Só que isso não é um prazer imediato. A droga, sim. A droga é um prazer imediato. Tem uma
tem um gráfico que mostra, assim, quando a gente faz um negócio bom, a gente produz dopamina que dá prazer. Então, você produz um X, vamos supor, uns 10K. Quando você come, 10K. Quando você cheira pó, 150K. Assim, fica uma coisa que... Difícil por de isso competir. é que é ruim adolescente beber. É. Porque fica difícil competir, entendeu? Porque não é um prazer imediato. Então, assim, uma casa, uma sociedade, uma cultura que promove adiar para conseguir depois, né? Que, por exemplo, educação financeira é isso, né? Então, que é uma coisa até que a Nath fala muito. O que a Gisele de hoje vai deixar para a Gisele de amanhã? Amanhã é 2025. Vai deixar uma dívida ou vai deixar um investimento que em 2025 você vai ter mais de R$1.000? A pessoa, R$1.000 Hoje cai na minha conta R$1.000 que eu não trabalhei, que o dinheiro que eu pus em 2023, a mesma coisa são hábitos, né? O que a Gisele de 2025 vai deixar, de 2024, vai deixar para de 25 naquele dia que eu fui fazer exercício físico, naquele dia que eu trabalhei. Então, se a família tem essa prática, isso ajuda com que o adolescente também tenha. Ou chama muita atenção quando ele não tem. Então, assim, nós, familiares, nós não temos o poder de impedir. Eu não tenho mais, meu filho tem 19 anos. Eu não posso mais impedir, mas eu posso influenciar. Isso a gente pode fazer. E eu acho que isso é legal. A gente pensar que a gente pode. Mas não tem fórmula, mas a gente pode. Tem a ver com quanto que eu fico olhando o celular. Agora, essa é a moda. Meu filho não sai do celular. A pessoa também não sai, pô. Então, Verdade. assim, começa por aí. Só dorme com o celular. Você também dorme. Eu tenho que trabalhar. Cada um tem sempre os uma seus desculpa motivos também. para o seu prazer imediato, não é verdade? Então, é isso. E me fala uma coisa, né? Isso tudo que a gente está conversando, como que você acha que nós somos, né, os pais, podem melhorar essa comunicação aí com o adolescente? Porque é a nossa dificuldade. Eu sempre falo isso com você. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com o adolescente, de melhorar a minha comunicação. A nossa geração tem uma característica que a gente vai ralar muito. Então, assim, aceita que dói menos. Porque, assim, a gente foi criado, de uma forma geral, por pessoas que desqualificavam crianças e adolescentes, Total. que não Verdade. sabiam falar, que sentir era defeito e que performar era tudo. Tanto é que pra gente, trabalhar, para eles, dor. Porque essa geração, graças a Deus, outro dia mesmo eu tava, hoje mesmo, né, porque eu sempre fui muito reflexiva, aí eu tava vendo, eu moro perto daquela escola Pense, e aí também. tava vendo uma mãe vindo, uma mãe super tatuada, de cabelo curtinho, super modernosa, com uma filha, com uma carinha ótima também. E aí a mãe tava com a mochila da filha nas costas. A filha deve ter uns 14 anos, uns 13, a mochila nas costas. E eu sempre observei isso, né, que os pais ficam levando a mochila dos filhos, né? O filho ali e os pais carregando as mochilas. Eu tenho uma crítica com relação a isso. Porém, hoje eu pensei assim, caramba, essa mãe, eu acho que ela também faz isso, porque ela tinha que carregar a dela, porque ninguém carregava. E aí você fica tentando tirar um peso, né? Tirar um peso do seu filho, né? Sim. Mas você não se dá conta que aquele peso é dele, né? Você pode até alternar, tipo, eu levo meio, você leva meio, porque assim, eu lembro que eu levava a minha mochila. Era uma mochila eu morava em Resende, eu lembro que eu tinha o quê? Uns 9 anos, 10, a gente a minha escola era no Cabula, no morro. Então a gente morava em uma área militar embaixo e a gente subia o morro todo até a escola pública. Carregada de mochila. Sozinhos, as crianças. E aquele tempo, a minha mãe sempre cuidou muito de mim, meu pai tudo, mas era uma coisa de prestar pouca necessidade
menos necessidade no sentimento do que na performance. Então, carregamos. Mas eu não ligava. A gente não ligava. Porque a criança se adapta. Eu tô aqui vendo vocês e pensando na verdade, papai me deixava na porta da escola de carro, que ele é super protetor, que sempre foi, até na época de faculdade. Então, ele me deixava na porta. O meu eu pai descia também. com a minha mochilinha, eu entrava. O meu pai também. Andava, subia. O meu pai também me levava e me buscava na escola. Quando podia, ele sempre fazia isso. Almoçava, me pegava e me levava. Super protetor. Mas eu acho que se andasse na rua, eu tenho, pra mim. Eu acho que ele carregaria. Eu tenho certeza que meu pai carregaria. Agora, né, pai? Olhar pra cima que ele tá lá no céu. Agora, não é que isso seja errado, mas é uma geração que teve que engolir muito sapo, principalmente em nível de sentimento, que não tinha essa linguagem. Não. Mas essa geração agora, eles falam. E eu acho que isso assusta muita gente, Nossa, porque eles falam, eu tô me sentindo, eu tô mal, eu tô com gatilho, eu tô ansioso. Ansiedade. E a gente fica, agora é tudo ansiedade. Eu vou fazer aí, como se fosse um problema pra você resolver. Dessa semana eu tive essa experiência, meu filho entrou em casa e ele disse, eu falei assim, e aí o trabalho? Ele falou, foi péssimo, estou arrasado. Aí eu caí. Aí eu fiquei, eu não quero falar disso. Eu peguei meu paninho, saí de mansinho, o meu banquinho, né, como diria Raul Gil, e aí fui, e fiquei, depois eu pensei, Gisele, ele tem recurso, inclusive a terapia que eu pago, que ele até tá lá agora, ele tem recurso, tem amigo, tem recurso. No outro dia ele tá, no outro dia, no fim do dia, já umas 10 horas, ele já tava, já desabafei com todo mundo. Naquela época, menino não desabafava. Não, E hoje as pessoas estão mais conectadas. Então, eu acho, voltando lá para tua pergunta, eu acho que pai e mãe precisa ser curioso. Mais curioso do que performático, resolutivo. Porque o filho, a gente não conhece de todo. Porque cresce, é normal, né? Tem vida fora de casa. Então, a gente precisa ser curioso, no sentido de perguntar, ao invés de se apressar. Mãe, que saco. Para responder. Mãe, tanta pergunta. É porque fica muita também. Então, também precisa Não, ser duas. Um curioso. Mas às vezes, já é muita. Às vezes de manhã eu falo alguma coisa, essa hora de perguntar. Mas não tem hora, minha filha. Mas será que você é das meninas? Porque a Clara é assim, o Bruno não. O Bruno a gente conversa mais. A gente, na verdade, eu tenho uma comunicação. Eu acho isso, né? Eu tenho uma comunicação melhor com o Bruno. A Clara é bem assim, aí, como é que foi a aula? Também eu faço essa pergunta todo dia. Ela fala isso, mas você me faz essa pergunta todo dia. Ontem ela me falou isso. É que como é que foi a aula, talvez seja um interrogatório, né? Aí eu falei o namorado, como é que tá o namoro? E aí que vai ruim. Aí ela, gente, tá ótimo. Se tivesse ruim, eu já tinha te falado. Aí eu, tá bom. Aí eu pego meu banquinho e saio de mansinho, porque não tem conversa com ela. Você pode perguntar pra ela se essa pergunta incomoda. E você pode perguntar pra ela como é que você pode fazer pra não incomodar. Ela pode dizer, eu não sei. Como diria o marido, quanta frescura, né? Mas muito sabe por que mimimi, ele acha isso? Porque ele ouviu isso. Não, porque não tinha opção. Ele ouviu, mas isso aí é que vai salvar a humanidade. Eu converso demais com o Alex hoje, meu marido, por causa disso, porque ele não tem paciência para essas coisas. Mas é que ninguém nunca teve com ele, né? Porque é isso que vai salvar a humanidade. Porque essas crianças, adolescentes, eles são de uma humanidade muito grande, sabe? Eles se preocupam com coisas que a gente nunca se preocupou. Eles têm um olhar para coisas que a gente nunca teve. Mas eu tô achando que com a Clara eu vou ter que andar até com um banco embaixo do braço, porque... Mas eu acho que você pode, Romina, falar com ela que você queria conversar com ela. Que você tem vontade e que você não sabe como fazer. Eu acho que ela tem que saber como você se sente. Eu sei do que acontece com ela pela mãe da amiga, porque a amiga conta tudo pra mãe, a mãe, você viu a prova? Aí me dá aquela, tipo assim, peraí só um minutinho, peraí rapidinho, Clara, como é que você foi na prova, minha filha? Ai, mãe, já falei, fui bem. Tá, quanto que você tirou? Ai, tirei 8, tá ótimo, né? Tá ótimo. Aí eu vou lá pra mãe, ela me falou. Porque às vezes a pergunta, ela não conecta, né? Porque a gente tem que entender se a gente quer conectar ou se a gente quer saber.
tá? Talvez eu queira saber demais, pode ser exatamente. isso. A conexão, ela é mais importante do que a informação. A minha filha ela não gosta de responder muita coisa, mas quando ela fala, mãe, vem cá, aí ela me conta um monte de coisa. É porque tem a Ela coisa me da fala. conexão, sabe? A gente precisa buscar um canal de conexão. E ela fala que eu puxo o saco do Bruno o tempo inteiro. O Bruno é seu queridinho. O Bruno, você arruma o guarda-roupa dele. Olha, ela vai depois vai ver isso. Mas né? Mas aí, eu acho que isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Se aproxima daquilo que é mais fácil. Exatamente, afinidade. Não é a quantidade o Bruno de amor. O Bruno acorda rindo. É mais fácil. O Bruno acorda cantando. Ela não, ela só acorda feliz quando o cachorro dorme com ela. Então, quando ela acorda com a Nina ao lado dela, ela acorda sorrindo. Então, agora lá em casa, a Nina só dorme com ela. Porque aí, pelo menos, eu tenho um bom dia mais feliz, entendeu? Agora, quando você fala isso, você fala um pouco assim, não. Mas isso aí é legal. Isso aí é uma porta que se abre. Entendi. Deve ter algo sensorial ali que ajuda ela. E aí, de repente, você pode chamar ela pra passear junto com a Nina. Ou conversar com a Nina no colo. Eu acho assim, não é à toa que você tem um cachorro. Não é, com a Nina ela super se entende. Então, são portas. Vocês têm isso em comum. A gente e tá muito bom, gente. Tá tendo que acabar mesmo. Tá. Não, porque tá tão bom. Eles estão mostrando ali que o tempo já até passou aqui um pouquinho. Desculpa, eu falo muito. Não, é porque a gente tá amando. Hoje, deixa eu te falar, você que fez a faculdade de psicologia, como eu te falei, aqui a gente ajuda as pessoas e tenta, pelo menos é um canal para isso. Você começou a faculdade de psicologia, não gostou, não era aquilo e tal. O que você diria? Você não largou, isso foi bom. Mas o que você diria hoje, assim, já que você teve a mentora, aquela pessoa que te chamou. Helena Freire. E aí deu um despertar, é isso que eu quero e tal. O que você diria hoje para uma estudante de psicologia que está começando e está querendo largar, por exemplo? Para onde ela vai? Que tipo de ajuda? E para quem ela pode, de repente, pedir uma ajuda para poder iniciar na carreira, né? Tem 2 níveis. Um deles quando a gente escolhe uma faculdade, que a gente é muito jovem, às vezes a gente não tem afinidade. Então, acho que tem que se acalmar, porque é isso mesmo. Para mim, faculdade não tem tempo. Faculdade é a hora que você se encontra... Eu fiz com 40. Se encontra profissionalmente. E você precisa de maturidade. A faculdade de psicologia é uma faculdade muito pesada para adolescente. Lá, por exemplo, nesse semestre, eu dou a cadeira de transtornos mentais 1 e 2. Você imagina? Eu fico olhando para eles, eu faço um monte de coisas, né? Para aquilo ficar mais leve, palatável. Né? Bom, então acho que a gente primeiro tem que entender que essa angústia é natural, tá? E que qualquer faculdade vai te levar a alguma coisa. A gente só não pode ficar em casa pensando, meu Deus, eu não sei o que fazer. Porque a gente descobre o caminho caminhando. Eu não sei de quem é essa frase, mas essa frase é muito verdade. Muito bom isso aí, hein? Então, você vai pra lá, que aí você vai estar com gente do seu cérebro, porque ficar deitado, vendo vídeo, Reels, subindo o dedinho, vai te levar pra lama. Então, você vai, você olha, experimenta, se conecta, não fica na aula no celular, que não te leva a nada, enfim. Essa Conversa é uma com coisa. O coordenador do curso. Às vezes ele não ajuda muito, mas os professores ajudam, porque o curso é um curso, aí entrando, né? É um curso muito rico que a gente aprende, porque, como disse uma aluna minha para uma outra mais jovem essa semana, psicologia é para a vida. E é verdade. Né? Todo mundo devia fazer psicologia. Quando a gente faz direito. quando a gente faz com mais idade, ajuda muito. Mas quando a gente é muito jovem, a gente vai aprender coisas e aprender a aprender. Eu acho que isso é muito bom. Hoje em dia, a gente tem muitas opções para a gente servir a nossa comunidade, ser cidadão. A gente precisa achar um propósito de vida, sabe? A faculdade é só o meio. Todo mundo é muito importante. A gente é um ser único. O que a gente tem para dar, só a gente tem. E a gente sempre tem. E quando a gente encontra isso, é uma paixão, é uma coisa que pega a gente, assim,
que a gente fica muito feliz e isso se retroalimenta na medida em que a gente alimenta isso. Então, o que eu diria é, deixa a performance de lado, experimenta de uma forma intencional e queira conhecer, aprender, porque o aprendizado vai te levar ao teu propósito. Como é que a gente descobre isso? A gente começa a se sentir inteligente fazendo alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até crochê. Até crochê que eu digo, não é que crochê seja pouco, eu acho super difícil. Eu nunca nem aprendi, já tentei, eu não aprendi. Eu também já tentei. Não é que até... É porque como é uma coisa mais prática, você vai fazendo, você se descobre, você se conecta. Na verdade, se você se conecta. Fazia e rezava. Você se conecta. Então, isso existe. Dentro de você existe uma coisa que vai fazer você se sentir inteligente. E aí você vai fazer, você vai se sentir produtivo, você vai ter vontade de se ampliar. E esse é o seu propósito e você vai pagar o preço com motivação. Então, é isso que eu diria. Ótimo. Ou melhor, já disse. É isso. Antes de me despedir, queria agradecer a Smart Active, que nos recebe aqui, sempre com tanto carinho, né? Muito carinho, Recebe muito nossos convidados, conforto. Exatamente. E o @ vai estar aqui embaixo, é @agência Smart Active. Queria agradecer a Romina Acessórios, que me vestiu hoje. E eu quero agradecer a gastadeira que me vestiu hoje. A mim também, Romina. Romina também. É uma pena que é tão rápido, porque foi muito proveitoso hoje. Eu acho que é um assunto realmente que é muito extenso, mas não seja por isso. A gente convida de novo, você volta novamente para contar mais, para falar mais aqui com a gente. Quem quiser conversar mais com você, qual é o seu arroba? Fala do seu arroba aí. Então, o meu Insta, ele é profissional, ele é @Gisele Aleluia. Gisele Aleluia, fácil. Gisele Aleluia, facinho. É isso. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição, né, Luiz? É isso aí. Então tá, gente. Obrigada. Obrigada, Gi, gente. obrigada. Obrigada mesmo. Adorei também. Obrigada, Ótimo. Lu. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Valeu.